Olá, bem-vindos à oitava aula de Introdução à Física Estelar. Hoje vamos falar sobre o que mais acontece no interior das estrelas, além da produção de energia. Da produção de energia, a gente falou nas últimas duas aulas, principalmente da fusão nuclear. Antes daquelas aulas, falamos sobre as atmosferas estelares, que são as fontes das únicas grandezas observacionais que temos das estrelas, os seus espectros. Mas do interior das estrelas não chega nenhuma informação diretamente em nós, nem radiação, um pouquinho de neutrinos talvez, mas neutrinos são muito difíceis de detectar. Em cada 10 a 40 neutrinos do Sol a gente consegue detectar. Outra fonte de neutrinos que detectamos era uma supernova em 1987, mas uma supernova já não é uma estrela comum, né? Então temos que tirar nosso conhecimento do interior das estrelas de outra fonte, não diretamente de observações. E a fonte deste conhecimento são modelos estelares que tentam realmente simular, usando as leis da física, o que acontece nos interiores das estrelas, a estrutura, a evolução e toda a física das interiores das estrelas. E obviamente elas só prestam se elas conseguem prever de maneira correta o que acontece nas atmosferas das estrelas e o que deveríamos detectar nessas estrelas modelos. Isso deve corresponder ao que realmente é observado em estrelas verdadeiras. Mas um problema é que não conseguimos as estrelas evoluírem. A evolução estelar é tão lenta de que, da maioria das estrelas no nosso céu, quase todas, a gente não viu nenhuma mudança observável acontecer desde que o ser humano está observando as estrelas, que é da ordem de uns 5.000 anos. Então, estamos numa situação comparável à de um alienígena que tem que descobrir como decorre a vida de um ser humano, ou seja, nossa evolução. E ele tem apenas 2 minutos de tempo de observação numa praça bem populosa. Aí o que ele vê são seres humanos de todas as idades, todos os estágios evolutivos, mas ele não vê a evolução ocorrer ao vivo. Aí ele tem que chegar de alguma maneira na conclusão de que os bebês são seres humanos no início das suas vidas, as crianças num estágio um pouco mais evoluído, etc. Então o alienígena tem que desenvolver um modelo da vida do ser humano que explica toda a variedade de seres humanos de idades diferentes que ele vê. E na nossa analogia, então, nossos modelos estelares também têm que explicar toda a variedade de estrelas que se vê no céu. E se tem uma maneira de descrever o que acontece no interior de uma estrela é que é uma batalha constante entre a gravitação que tenta contrair a estrela e alguma forma ou várias formas de pressão que se opõem a esta contração. A gente já conhece pressão térmica e radiação, e no decorrer desta disciplina vamos conhecer outros tipos de pressão que evitam o colapso total de uma estrela mais para frente. E na maior parte da evolução de uma estrela, essas duas influências estão em equilíbrio, tal que a estrela nem expande nem se contrai, ou pelo menos a taxas tão lentas que podemos dizer que as duas coisas estão em equilíbrio mesmo, e se chama isso de equilíbrio hidrostático. Mas há umas fases quando a estrela sai desse equilíbrio, aí nessas fases aí vai ter camadas se contraindo ou expandindo,
E se isso concerne também o envelope, a camada exterior da estrela, isso significa que a estrela muda de tamanho, se contrai ou expande. Vamos quantificar este equilíbrio hidrostático por uma fórmula física. E para isso, supomos que a estrela é esfericamente simétrica. Aí, esta grandeza já conhecemos, a massa interna, um certo raio R, mr. Aqui vocês veem a dedução, mas a gente já viu ela antes, então acho que não preciso repetir isso. Isso também já conhecemos se temos uma massinha dm a uma distância r do centro da distribuição esférica, do centro da estrela. Aí a força que ela sente é a força devida àquela massa interna, àquela massa contida, como se ela estivesse concentrada no centro, ou seja, igual como uma massa do tamanho mr que se encontra a uma distância r da nossa massinha dm. E agora vamos calcular as forças devido à gravitação e devido à pressão que agem sobre nossa massinha. Para isso, vamos supor que nossa massinha tenha uma forma de um cilindro com área de base A, onde essa área de base é num plano perpendicular à coordenada radial e altura na direção radial de dr. E esta força vai ser a diferença entre a força que empurre de baixo contra nosso cilindro na distância r do centro da estrela e a força que empurre de cima no nosso cilindro a distância r mais dr do centro da estrela. E para obter essas forças devido a essas duas pressões, a gente tem que multiplicar essas pressões com a área sobre a qual elas agem, que é a área A da base do nosso cilindro. Colocando A em evidência, aqui a força gravitacional do slide anterior, e vamos escrever esta massinha dm como a densidade que temos naquela posição da estrela vezes o volume da nossa massinha, e o volume é nada outro do que área de base vezes altura do cilindro. Aí a força resultante no cilindro, que segundo a segunda lei de Newton, é sua massa vezes a sua aceleração, ou seja, a sua segunda derivada na posição, e já que estamos olhando apenas para movimentos na direção radial, supondo que a situação é totalmente esfericamente simétrica, esta aceleração então é a segunda derivada da coordenada radial da nossa massinha no tempo. Isso então vai ser a diferença ou a soma das duas forças, mas uma força é para dentro e a outra é para baixo, por isso que uma entra com sinal negativo e outra com sinal positivo. Substituindo agora dm por ρAdr e dividindo isso por AdR e fazendo dr tender a zero, isso faz com que nosso termo a meio é nada outro do que a definição da derivada da pressão na coordenada radial dp/dr. E esta fórmula chamamos de equação do movimento radial. E no nosso caso do equilíbrio hidrostático, a força resultante sobre nossa massinha é nula, tal que o termo do lado esquerdo da equação do slide anterior é zero. Jogando o termo dp/dr para o outro lado, obtemos esta equação aqui, que é uma das equações fundamentais da estrutura estelar, justamente a condição do equilíbrio hidrostático. E o G, massa contida sobre R em quadrado, podemos escrever como
G minúsculo, o campo gravitacional na distância r do centro da estrela. Olhando de novo para a nossa condição do equilíbrio hidrostático, não é a própria pressão que contrabalanceia a gravidade, mas é o gradiente da pressão. Mais uma relação fundamental podemos derivar desta expressão aqui, que dá a massa de uma casquinha super fina, infinitesimalmente fina, que se encontra na distância r do centro da estrela, tem espessura dr, e supondo que ainda a nossa situação esfericamente simétrica, supondo que a densidade nesta distância do centro da estrela é ρ. E aí é só jogar o dr para o outro lado, tal que temos dmr/dr, ou seja, a derivada da massa contida na coordenada radial é igual a 4πr²ρ, que é a equação da conservação de massa. Vamos para uma outra equação, a tal da equação de estado de pressão, que é simplesmente uma maneira chata de dizer a pressão em função de algumas grandezas de interesse. E para chegar nela, a gente começa com uma fórmula que vocês com certeza conhecem bem, a equação dos gases ideais. Acho que eu nem preciso falar nada sobre ela. E vamos explicitar a pressão. E algumas das outras grandezas que aparecem, vamos reescrever em termos da massa molecular média, que é nada outro do que, bom, o que o nome já diz, a massa média das partículas que compõem nosso gás. E a gente pode, esse m barra, e a gente também pode escrever esse m barra em unidades da massa de um próton, ou de um nêutron, ou de um átomo de hidrogênio, que todos têm praticamente a mesma massa. Aí a gente chama isso de μ. Então vamos lá, primeiro explicitando a pressão, que agora vamos chamar de PG, de P de gás. O N é o número de partículas no nosso volume de interesse, que é nada outro do que a massa do nosso volume de interesse dividida pela massa média das partículas. E ainda escrevendo massa por volume como densidade, já obtemos a nossa equação de estado de pressão, que nos dá a pressão do gás em função de densidade, temperatura e massa molecular média. E agora vamos determinar aquela massa molecular média para alguns casos de interesse e para alguns estados naquela o gás dentro das estrelas frequentemente está. Começando pelo gás neutro, designada por m barra n, o estado naquele as partículas do gás estão não ionizadas, simplesmente partículas eletricamente não carregadas. E então a massa molecular média é a massa total dividida pelo número de partículas no nosso volume de gás neutro. E a massa total é simplesmente a massa que cada tipo de partícula contribui para o nosso volume, que é o número de partículas daquele tipo vezes a massa de uma das partículas daquele tipo, e o número total de partículas no nosso volume é simplesmente a soma dos números de cada tipo de partícula. Acho que dá para ver, né? E para obter aquela grandeza μ, dividimos a massa molecular média pela massa do átomo de hidrogênio. E o mj dividido pela massa do átomo de hidrogênio é nada outro do que o número de massa daquela partícula, AJ, ou seja, o número de prótons mais nêutrons daquela partícula. Em comparação, se temos o mesmo gás, mas completamente ionizado, aí a massa total que entra no cálculo de μ
não vai mudar, a massa do gás vai ser o mesmo se ionizarmos os átomos ou não, né? Mas o número de partículas vai ser maior, já que agora cada átomo do tipo J contribui não apenas uma partícula a si mesmo, mas 1 mais ZJ partículas, onde ZJ é o número de carga dele. Esses 1 mais ZJ partículas são o núcleo e os ZJ elétrons que agora estão livres. Ou seja, o número total de partículas é NJ vezes 1 mais ZJ somado sobre todos os tipos de partículas. E vamos estimar quanto é este μ nos dois casos, mesmo começando pelo gás neutro, e para isso vamos inverter o termo do slide anterior, então simplesmente trocar nominador e denominador. E como dito, o termo que agora está no denominador é simplesmente a massa total do nosso volume. Obviamente, se temos uma soma dividido por um certo valor, podemos colocar o valor dentro da soma também, meio que o oposto de botar em evidência. E ainda multiplicar numerador e denominador com a massa total em partículas do tipo J. Reagrupando os termos, estão todos dentro da soma, né? E a massa total das partículas do tipo J, que aparece no primeiro termo dentro da soma, podemos também escrever como o número de partículas do tipo J vezes a massa de uma partícula do tipo J, que é nada outro do que o número de massa da partícula J vezes a massa de um átomo de hidrogênio. E o outro termo dentro da soma escrevemos como um XJ, que então é a fração da massa total em átomos do tipo J. E o primeiro termo ainda conseguimos cortar com NJ. Multiplicando os dois lados pela massa do átomo de hidrogênio. E este XJ sobre AJ podemos escrever em termos das frações de massa para hidrogênio, hélio e elementos mais pesados, X, Y e Z. Para hidrogênio, XJ é simplesmente X e o AJ é 1, já que o número de massa de um átomo de hidrogênio é 1, né? Para hélio, o XJ é o Y, enquanto o AJ é 4, o número de massa de um átomo de hélio é 4. E para os demais elementos, os tais de metais na língua dos astrônomos, podemos escrever a soma sobre os XJ, AJ como justamente o Z, a fração de massa em metais, vezes uma média ponderada de todos os 1 sobre AJ. E para a composição química solar conhecemos bem os X, Y e Z. A fração de massa de hidrogênio no Sol é de 70% aproximadamente, a de hélio de 28% e a dos elementos mais pesados de uns 2%. E aquela média ponderada sobre os 1 sobre AJ dos elementos mais pesados é de 1 sobre 15,5 mais ou menos. E substituindo estes valores na fórmula de cima e pegando o inverso disso, obtemos para este μ neutro para composição química solar 1,3. Isso significa que para um gás de composição química do gás no Sol não ionizado, a massa média das moléculas é de 1,3 vezes a massa de um átomo de hidrogênio, o que faz sentido porque a maior parte
das partículas no gás vão ser átomos de hidrogênio. Fazendo o mesmo cálculo para o gás completamente ionizado, para hidrogênio o Z é 1, então 1 mais Z é 2, e o A continua sendo 1. Para hélio, o 1 mais Z é 3, e o A continua sendo 4. E para os demais elementos temos que agora tirar a média ponderada entre os 1 mais Z sobre A. E atenção, a escolha de nomes de variáveis talvez seja um pouco infeliz, mas estou seguindo o livro. O Z que aparece dentro das parênteses é o número de carga do elemento em questão, enquanto o Z que está totalmente fora é a fração de massa em elementos mais pesados que hélio. E aquela média ponderada das 1 mais Z sobre A dá para estimar para os elementos mais pesados que hélio, já que para os elementos mais abundantes destes, vale que o número de massa é 2 vezes o número dos prótons. Por exemplo, no carbono temos número de massa 12 e 6 prótons, para nitrogênio é 14 e 7, para oxigênio é 16 e 8, etc. E já que aquele 1 fica desprezível em comparação ao Z, podemos dizer que o Z sobre A é 1 meia para cada um desses elementos, e aí a média entre vários 1 meios é 1 meia. E assim obtemos para o Mi, para um gás de composição similar totalmente ionizado, 0,62. Isso acho que é só repetição do que vocês conhecem de fenômenos térmicos. Num gás de temperatura T, a energia cinética média das partículas é 3 vezes a constante de Boltzmann, vezes a temperatura dividido por 2. E esta energia cinética média podemos escrever como a massa das partículas dividido por 2 vezes a média dos quadrados das velocidades das partículas. E de onde vem o 3 no fator 3K Boltzmann T sobre 2? É um fator K Boltzmann T sobre 2 por grau de liberdade. Num gás ideal temos 3 graus de liberdade. Os movimentos translatórios das partículas nas 3 direções x, y e z. Porém, isso era supondo que temos um gás ideal e supondo que a distribuição de Maxwell-Boltzmann vale. Para o gás que temos no interior das estrelas, essas duas leis ou simplificações nem sempre são uma boa aproximação, especialmente em densidades altas. Alguns fenômenos quânticos podem influenciar. Aí, num gás quântico, a distribuição de Maxwell-Boltzmann não vale mais. No caso de fermions, ela tem que ser substituída pela distribuição de Fermi-Dirac. E para bósons, pela distribuição de Bose-Einstein. Não sei se vocês conhecem fermions e bósons. Fermions são spins com partículas com spins semi-inteiros e bósons são partículas com spins inteiros. Aí para os fermions vale o princípio de exclusão de Pauli e para os bósons não. Mais sobre isso na segunda metade da disciplina. Mas voltando para nossa equação de estado de pressão, a gente acabou de determinar a contribuição do gás para a pressão em alguma posição no interior de uma estrela. Mas como a gente já viu nas aulas sobre atmosferas estelares, a radiação que
Também temos lá, também exerce pressão e a gente determinou lá o valor desta pressão em função da temperatura, respectivamente da densidade de energia desta radiação. Só para vocês lembrarem, a gente obteve esses valores. E enquanto num gás na Terra a gente pode tranquilamente ignorar esta contribuição da pressão de radiação, no interior das estrelas isso não é o caso, ela se torna importante em muitas situações. Tal que temos mesmo que usar a soma das pressões do gás e da radiação, falando da pressão no interior de uma estrela. E substituindo os valores que determinamos, podemos então escrever a pressão total desta maneira. Aliás, que eu esqueci de falar antes, o A que aparece na pressão da radiação é aquela constante da radiação. Vamos para a próxima equação fundamental, eu diria que é o análogo energético ou de luminosidade da equação da conservação de massa. E chamamos de dL a energia gerada por uma massinha dm, que é simplesmente epsilon dm, se epsilon é a densidade de energia, a densidade por unidade de massa, na posição da massinha dm. E de novo vamos supor que nossa massinha seja uma casca esférica, que fica a distância r do centro da estrela e que tem espessura dr. Aí, igual como antes, a massa de dm é 4πr² ρdr. E substituindo isso na equação de cima e jogando o dr para o outro lado, obtemos nossa equação chamada equação do gradiente de luminosidade e dá para ver a analogia com a equação da conservação de massa, né? Também em analogia à massa podemos definir a luminosidade contida numa esfera com raio R, que é a integral do centro da estrela até nossa esfera na distância r desses dLs. E substituindo o dl do slide anterior, obtemos isso. Então, LR é toda a luminosidade gerada dentro da esfera com raio R. E na nossa posição da nossa esfera, o fluxo é esta luminosidade dividida pela área por aquela ela passa, ou seja, a superfície da esfera, 4πr². Nas aulas sobre atmosferas estelares tínhamos deduzido esta equação aqui, que significa basicamente de que a radiação vai de lugares de pressão de radiação alta até lugares de pressão radiativa baixa. Mas conhecemos o valor da pressão radiativa, então podemos substituir esta para P-rad nesta equação do lado esquerdo. E usando a regra da cadeia, podemos escrever esta derivada assim. Obviamente, a gente não sabe como T depende de R, então dt de R não é conhecido. Mesmo assim, conseguimos aplicar a regra da cadeia para escrever esta derivada desse jeito. E igualando isto ao lado direito da equação de cima e jogando os 4/3 AT no cubo para o outro lado, obtemos isso para esta derivada da temperatura na coordenada radial, que é basicamente o gradiente da temperatura, né? E ainda substituindo o fluxo radioativo pelo termo do slide anterior, obtemos o gradiente de temperatura para transporte radiativo, e isso é mais uma das equações fundamentais. Todas estas equações fundamentais vão ser importantes
nos modelos de evolução estelar que vamos apresentar no final desta aula, mas talvez o assunto principal desta aula, o que a gente quis chegar, é o transporte de energia no interior das estrelas, que pode basicamente ocorrer de umas 3 maneiras. A primeira já conhecemos, transporte por radiação, não vamos tratar dele de novo, foi tratado nas aulas sobre atmosferas estelares. A segunda também não vamos tratar isso principalmente porque é raro esta maneira de transporte de energia ser importante. A condução, que é choques entre partículas. Mas a terceira vamos tratar a convecção, é simplesmente massas de material levando a sua energia térmica junto. É nada muito exótico, acontece na nossa atmosfera, acontece numa panela quando vocês estão cozinhando. A ideia é simples, gás se esquenta, aí quando o gás se esquenta quer expandir, né? Aí fica menos denso, começa a subir dentro do gás mais denso e aí chegando em cima irradia sua energia para fora. Aí resfria de novo, se contrai de novo e fica mais denso de novo e desce de novo e embaixo recomeça o ciclo. Infelizmente, convecção é um processo bastante complicado. Na minha opinião, é o assunto mais complicado desta disciplina toda. E, em princípio, ela nem poderia acontecer no tipo de modelo que tratamos aqui. Modelos que supõem simetria esférica, que são praticamente modelos unidimensionais, já que tudo ocorre apenas ao longo da coordenada radial. Aí, no mundo unidimensional, as massas não conseguem passar um do outro, uma da outra. Em princípio, precisávamos da mecânica dos fluidos para tratar da convecção. Além disso, nem sempre é justificado tratar a convecção de maneira isolada dos outros processos que ocorrem nos interiores das estrelas, já que a escala de tempo naquela convecção ocorre é frequentemente comparável às escalas de tempo de outros processos, aí haverá na realidade interação entre os diferentes processos ou entre convecção e esses outros processos. Mas vamos lá. Para deslocar massas de gás, precisamos de gradientes de pressão e é útil definir uma distância chamada altura de escala de pressão, que é definida por esta equação aqui. E se jogamos o P para o outro lado, aí obtemos que a derivada de P em R, ou seja, o gradiente de P, é proporcional a P com uma constante de proporcionalidade negativa. Isso é o tipo de equação diferencial que a gente consegue resolver com nossos conhecimentos de IEDO. A solução é uma exponencial decrescente, como mostra esta solução aqui. Quem não acredita é só substituir isso na equação de cima e vocês vão ver que ela é satisfeita.
E é fácil interpretar esta equação, esta tal da altura de escala de pressão, então a distância vertical naquela pressão cai por um fator E. E conhecemos uma outra maneira também para escrever o gradiente da pressão, é menos ρg, onde G é o campo gravitacional. E substituindo isso na equação que define a altura de escala de pressão, vemos que aquela altura de escala de pressão é a própria pressão dividido por ρg. Para o que segue, vamos partir da primeira lei da termodinâmica. É basicamente a conservação de energia para o montante do nosso gás na interação com sua vizinhança. Ela afirma que a variação da energia interna do nosso montante de gás, chamado elemento, é dada pelo calor adicionado de fora a nosso elemento, menos o trabalho que nosso elemento faz na sua vizinhança. E todas estas grandezas que aparecem na equação du, dq e dw são por unidade de massa do nosso elemento. E esse U, que é então a energia interna por unidade de massa, é mais uma função de estado. E ela pode ser escrita assim como energia por partícula dividido pela massa média das partículas. E num gás ideal sabemos quanto é a energia média por partícula em função da temperatura. A gente já viu esta expressão antes. E substituindo K barra e M barra na expressão inicial de U, obtemos isso. E em lugar de por partícula, também podemos escrevê-la por mol. Esse Ne é o montante molar específico, é o inverso da massa molar. Esse calor recebido da vizinhança dq normalmente é expressa em termos de grandezas chamados calores específicos do gás Cp e Cv. Cp é a derivada parcial do calor Q em T, mantendo a pressão constante, e Cv é a derivada parcial em T, mantendo o volume constante. Vamos de novo olhar para um cilindrinho com a área de base A e altura dr e determinar o trabalho que esse cilindrinho aplica na sua vizinhança. E sabemos desses fenômenos mecânicos que o trabalho aplicado é a força que aplica o trabalho vezes o deslocamento, e a diferença aqui é que os dois lados ainda são divididos pela massa m, já que dw era uma unidade por unidade de massa, e aqui também do lado direito dividimos pela massa. A força é pressão por unidade de área, mas a dr é justamente o volume do nosso cilindrinho dv, e dividindo esse volume pela massa dele, obtemos dVe, onde Ve é uma grandeza chamada volume específico, que é nada outro do que o inverso da densidade. E substituindo esse dW na primeira lei, e olhando para o caso que o volume do nosso cilindrinho não muda, aí obviamente o volume específico também não muda. A consequência é que
nosso cilindrinho não aplica trabalho à sua vizinhança. E nosso du é simplesmente dq. E podemos denotar isso como duv, respectivamente dqv, o v significando mantendo o v constante. E quando o volume é constante, aí nosso q depende apenas de t, e o nosso dq vai ser a derivada de q em t vezes dt. E a derivada de q em t com v constante é justamente o que chamamos em cima de cv. Mas no slide anterior tivemos que u era 3nrt6, e já que 3nr6 tudo são constantes, aí du é dt vezes essas constantes. E se isso é igual a cv dt, então obviamente cv é estes constantes 3,6 vezes NER. E agora queremos determinar o calor específico para pressão constante Cp. E para isso, damos uma olhada em du com pressão constante. Nesse caso, a única variável que muda é a temperatura T, então podemos escrever du como del T dt, e substituindo para u Q menos W, temos del Q del T dt menos del W del T dt, e o del W podemos escrever como o W é PVE, mas já que P é uma constante, podemos tirar da derivada. Aí nosso del W vira P del VE e obtemos o que está escrito aqui. Continuando, pegamos de novo a lei dos gases ideais e diferenciamos em todas as grandezas. Aí pelo regra do produto, do lado esquerdo vamos ter dois termos. Do lado direito seria três termos, só que dr obviamente é nulo, já que r é uma constante, então também temos dois termos. Mas já que estamos tratando do caso que P é uma constante e NE é constante de qualquer jeito, aí os termos com dp e com dNE caem e o que sobra é isso aqui. Mas já que para P constante del VE del T é igual a dVE dt, isso é um termo que aparece justamente na equação de cima. O que também aparece na equação de cima é o del Q del T com P constante, que é nada outro do que a definição de Cp. E por fim, temos do slide anterior que du é Cv dt. E ainda dividindo por dt, aí a equação de cima vira esta equação bem mais simples, que relaciona os calores específicos com pressão constante e com volume constante. Vale lembrar de que a gente usou para isso a lei do gás ideal, então isso só vale para gases ideais. Definimos uma grandeza que vou chamar de gama adiabático, que é a razão entre os dois calores específicos e que acaba sendo também 1 mais 2 sobre o número de graus de liberdade. Obviamente, para o nosso gás ideal, tem 3 graus de liberdades, aí o gama vai ser 1 mais 2 terços ou 5 terços.
E para um gás ionizado, isso vai se aproximar de 1. Obviamente, para um gás ionizado, temos muitos graus de liberdades. Em outro caso interessante, além dos casos naqueles mantemos temperatura ou pressão constante, é o caso adiabático. Isso significa não temos troca de calor com a vizinhança, tal que nossa mudança de energia interna é apenas aquela dada pelo trabalho aplicada na vizinhança. dU então é simplesmente menos dW ou menos P dV. E neste caso, dP não é nulo e da equação do slide anterior sobram 3 termos. E usando do slide anterior que dU também é CV dt, aí conseguimos substituir o dt e chegamos nesta equação aqui. Agora uns 3 passos de uma vez. Desculpem correr um pouquinho por esta dedução, mas senão teria uns 20 slides só esta dedução. Mas qualquer um consegue fazer as substituições mencionadas aqui e assim chegamos em a mudança relativa em pressão é menos gama vezes a mudança relativa em volume específico. E essa é uma equação diferencial que também conseguimos resolver. Então, a variação relativa em P é menos gama vezes a variação relativa em V. Isso significa que P é proporcional a VE elevado a menos gama se jogamos o VE elevado a menos gama para o outro lado. Obtemos que P vezes VE elevado a gama é alguma constante. E esta lei chamamos de lei de gases adiabáticos. Isso vamos substituir na lei dos gases ideais. O que é feito aqui, então, primeiro explicitamos de cima o VE em função do P e substituímos aqui. E dividindo os dois lados por P elevado a 1 sobre gama. E tirando a 1 menos 1 sobre gama-ésima raiz dos dois lados para obter P do lado esquerdo. E esses termos horríveis, k elevado a blá blá e NER elevado a blá blá 2, tudo junto, a gente junta numa nova constante chamada k', e a expoente que aparece no T, o 1 sobre 1 menos 1 sobre gama, a gente consegue, dentro da expoente, multiplicar numerador e denominador por gama, aí obtemos gama sobre gama menos 1. Ou seja, P é alguma constante vezes T elevado a gama sobre gama menos 1. Entre parênteses, ainda conseguimos determinar a velocidade do som. E no slide anterior, vemos que, no caso adiabático, V vezes ΔP ΔV é justamente gama P. Mas voltando para o problema da convecção, vamos supor que uma bolha de gás quente está subindo pela estrela. Aí, desde que ele não troca calor com seu ambiente, o gradiente de temperatura vai ser justamente a taxa de variação da temperatura da bolha enquanto ele se propaga pela estrela. Pegando pela enésima vez a lei dos gases ideais e derivando na posição, na coordenada radial, aí a variação relativa em P vai ser a soma das variações relativas das grandezas daquela
P depende, obviamente, aquelas que estão no denominador com sinal negativo, e jogando o P para o outro lado, e usando que P é VE elevado a menos gama, mais VE é o inverso de ρ, temos P é K vezes ρ elevado a gama. Isso conseguimos derivar em R usando a regra da cadeia. A derivada interna é dρ dr e a externa é K vezes gama vezes ρ elevado a gama menos 1, mas aí a gente substitui o K de cima, sendo P vezes ρ elevado a menos gama, aí obtemos isso aqui. Substituindo o P sobre ρ dρ dr por dP dr sobre gama, no termo no meio do lado direito da equação de cima, jogando-o para o outro lado, tomando o primeiro termo do lado direito, aquele que tem o dμ dentro como zero, já que μ é uma boa suposição que seja constante, né? E ainda multiplicando por t, dividindo por p, obtemos do lado direito, sobra apenas o dt dr, que é o gradiente da temperatura adiabática. Mas a condição do equilíbrio hidrostático diz que podemos escrever o gradiente da pressão também desta maneira. E pela 30ª vez usamos a lei dos gases perfeitos. Aí nosso gradiente adiabático da temperatura pode também ser escrito desta maneira, que é mais uma das equações fundamentais. Ou com cara muito mais simples assim, usando que gmr sobre r em quadrado é simplesmente o campo gravitacional. E com um pouquinho de manipulação das equações dos slides anteriores, também dá para mostrar que o resto do termo é 1 sobre Cp. E para que a convecção possa acontecer, este gradiente deve ser menor que o verdadeiro gradiente de temperatura da estrela, aqui denotado por ACT, de actually em inglês. Senão vamos ter transporte por radiação. No interior das estrelas é sempre um ou outro, enquanto na atmosfera pode acontecer que temos contribuições significantes dos dois métodos de transporte. Bom, vocês já devem estar cansados de deduções, esta vamos pular, mas esta condição que temos aqui pode também ser escrita desta maneira. O dP sobre P sobre dt sobre t também pode ser escrito como d logaritmo de P sobre d logaritmo de t. E dá para determinar umas condições para que este critério é satisfeito. O gás deve ser bem opaco, assim impede o transporte radiativo. Ou se existe uma zona de ionização, o que faz com que o gama é pequeno e que os gradientes adiabativos são pequenos. Ou se a taxa de fusão nuclear é muito dependente da temperatura, por exemplo, nos processos triplo alfa ou no ciclo CNO, vocês lembram que esses dependiam com a 20ª, respectivamente 40ª potência da temperatura. Enquanto os primeiros dois podem ocorrer em qualquer lugar da estrela, inclusive nas atmosferas,
A terceira só pode ocorrer nos núcleos onde temos fusão nuclear. E agora que levamos 3 aulas para desenvolver os ingredientes, podemos chegar nos modelos estelares. O que eles fazem? Eles usam todos os ingredientes mencionados, toda a física conhecida para calcular grandezas como densidade, composição, grau de ionização, o que determina o número de elétrons livres. Também campo de radiação até neutrinos e coisas como temperatura e pressão também, tudo em função da posição na estrela e do tempo. E se eu digo posição, em muitos casos isso é apenas a posição na coordenada radial, a distância até o centro da estrela. Esses modelos tipicamente subdividem a estrela em cascas muito finas e calculam essas grandezas para cada casca. E para isso eles têm que levar em conta a taxa de fusão nuclear em toda a casca, que vai depender da temperatura na casca e também da pressão e do montante dos diferentes elementos que podem queimar, que tem na casca. Eles levam em conta a luminosidade contida dentro de cada casca. Isso quer dizer, levando em conta as contribuições das fusões nucleares e da energia potencial gravitacional que surge caso há uma camada em expansão ou em contração. Eles se usam do equilíbrio hidrostático que a gente apresentou no início desta aula. Calculam o transporte de energia por radiação, convecção e às vezes por condução, que não tratamos aqui. A radiação e a convecção a gente tratou de sobra, né? Aqui vocês veem mais uma vez as equações. Ainda preciso de condições de contorno. Obviamente, massa e luminosidade contida vão ser zero no centro da estrela, porque tem nada dentro. Enquanto grandezas como temperatura, pressão e densidade podem ser ajustados ao que é observado nas superfícies das estrelas. E aí, para obter essas grandezas nas demais posições da estrela, é só integrar a partir de lá onde conhecemos os valores, a partir do centro ou a partir da superfície. E se os modelos forem bons, eles explicam a variedade de estrelas que se observam no céu. E de fato, eles já são muito bons hoje em dia e cada vez melhor. Bom, em algumas aulas na segunda metade desta disciplina vamos realmente ver em detalhe o que esses modelos preveem para a evolução das estrelas. Aqui no final desta aula só alguns pontos muito gerais. Por exemplo, o parâmetro mais importante que determina o destino de uma estrela é sua massa. A composição química, a metalicidade também influencia um pouco, mas a massa é de longe a propriedade a mais importante para saber como vai se desenvolver uma estrela. E ela influencia no sentido de que quanto maior ela é, tanto maior são grandezas como densidade, pressão e temperatura no interior da estrela. E quanto maior são estas grandezas, tanto mais rapidamente decorre a evolução da estrela.
Isso também já na hora da estrela se formar, a evolução protostelar. E tanto mais elementos podem ser formados no caroço da estrela. Então, estrelas de alta massa formam uma maior variedade de elementos mais pesados do que estrelas de baixa massa. E os modelos também prevêem massas mínima e máxima para que uma estrela pode se formar. A massa mínima é muito bem conhecida, é de 0,072 massas solares. Aí debaixo desta temperatura, o caroço não alcança a temperatura o suficiente para fazer fusão nuclear estável, que é de 10 milhões de Kelvin mais ou menos. Aí obtemos o que se chama de anã marrom, uma estrela que talvez tenha um pouquinho de fusão nuclear, mas não estável. Podemos chamar isso também de estrela frustrada. E se a massa for mais baixa ainda, talvez não temos nenhuma fusão nuclear, aí temos objetos como Júpiter. E se a massa é alta demais, aí a fusão já começa antes que a estrela nem se formou direito e ela se desfaz por causa da radiação que surge nesta fusão antes que ela se forma. Este limite é bem menos bem conhecido. Aqui eu botei uns 150 massas solares, mas dependendo dos modelos, ela é prevista para algum valor entre 60 ou 250 massas solares. E então, entre estes dois limites, a fusão nuclear pode acontecer, começa com a queima de hidrogênio, e aí esses objetos a gente chama mesmo de estrela, o Sol é uma delas. Mais para frente na disciplina ainda vamos distinguir entre estrelas de alta massa e estrelas de baixa massa. Tomamos o limite em 8 massas solares, mas igual como o limite superior para a formação estelar, esse limite entre estrelas de baixa e alta massa também não é muito bem conhecido, varia de modelo para modelo. Alguns trabalhos ainda trabalham com uma faixa intermediária de massas estelares. Foi isso para hoje. Acho que é uma das aulas mais pesadas de toda a disciplina. A aula que vem terminamos a primeira parte com um tipo especial de modelos estelares, os modelos politrópicos. E a segunda metade da disciplina é mais para aplicar esses conhecimentos que a gente obteve nesta primeira metade. Aí vai ser, na minha opinião, mais interessante e vamos realmente ver as estrelas, sua evolução e também os corpos que eles se tornam depois.